aprender. Lapa, compra-se ouro, tatuagem, leituras simples e necessárias no dia a dia, mas para quem não sabe ler. Entre uma hortaliça e outra vendidas na rua, a dona Cícera se lembra da infância pobre no Ceará. Até hoje não sabe ler nem escrever. Quando precisa ir até o centro da cidade, depende do filho. Eu chorei tanto, e ele, não faz não, não choro não. Sério, sabe fazer de tudo, eu sei fazer de tudo mesmo. A senhora queria ler e escrever? Era. Gilberto veio da Bahia no começo da adolescência. Na capital paulista concluiu a 8ª série, atual 9º ano do ensino fundamental. E não passou daí. Se pudesse, trocaria a vassoura e a pá por lápis e borracha. Eu queria fazer algum curso que ia me deixar muito melhor do que hoje. Mas a gente vai vivendo aí, né? Como dá. Assim como Dona Cícera, que não consegue nem ler nem escrever, existem outros 13 milhões de brasileiros, o equivalente a 8,3% da população. Já como Gilberto, a quantidade de pessoas é muito maior. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paulo Montenegro mostrou que 65% dos brasileiros são considerados alfabetizados, mas não conseguem, por exemplo, interpretar textos mais complexos. Não percebe uma ironia num texto, não distingue uma opinião de um fato, não faz uma inferência que não esteja mais óbvia ali no próprio texto. Ao se expressar por escrito, tem dificuldade de ordenar um parágrafo que tenha começo, meio e fim de maneira consistente. Foram dificuldades assim que levaram essa construtora a montar salas de aula nos canteiros de obra. Cerca de 25% dos funcionários são analfabetos e não conseguem acompanhar cursos básicos para a área, como segurança do trabalho. Em 4 anos, 2.300 operários frequentaram o programa em 74 cidades. Os professores são conveniados de ONGs, do SESI e das redes municipais de ensino. Sou pedreiro, de repente aparece outra coisa para mim fazer melhor do que trabalhar de pedreiro, que seja na mesma empresa, e eu já sei ler um pouco também, que entendo, né? Eu estou me sentindo a rainha da cocada preta. Me senti muito mesmo, porque só de saber dessa oportunidade que eu tive de aprender as letras, de separar, de botar vírgula, né? Então, para mim foi muito importante. O resultado? Queda de 25% na rotatividade e aumento de 20% na produtividade. Essas pessoas passaram a ganhar mais. A produtividade cresceu, o salário delas aumentou. E o outro ponto extremamente positivo é quando essas pessoas eventualmente se desligam da empresa, ela carrega com ela para o resto da vida o impacto que isso teve. O investimento em educação transformou a Coreia do Sul. Devastado pela guerra e com renda per capita menor do que a de países africanos, o país se tornou uma das 15 maiores economias do mundo e conquistou também um dos maiores índices de desenvolvimento humano, o IDH. Há 20 anos, o governo do país lançou o programa Educação Inteligente para melhorar o sistema educacional com a ajuda da tecnologia. Hoje, 100% dos sul-coreanos são alfabetizados e 97% concluíram o equivalente ao nosso ensino médio. Quase 7% de toda a riqueza gerada pelo país é investida em educação. O Brasil tem praticamente o mesmo índice de investimento, mas os gastos com educação básica são considerados baixos, segundo o último levantamento da OCDE, a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico. Enquanto o Brasil gasta $3 mil por aluno do ensino básico, os países da OCDE têm média de $8.200 nos anos iniciais. O país tem ainda alta taxa de jovens que não estudam para se dedicar ao trabalho. Muitos tentam recuperar o tempo perdido. As matrículas do ensino fundamental nos cursos para jovens e adultos superaram 2 milhões em 2014. São turmas como essa daqui. Esses brasileiros têm uma história em comum. A primeira parte remete à desigualdade social, à falta de oportunidades que impediram que essas pessoas frequentassem a escola. A segunda parte é uma história de superação das dificuldades de criar uns filhos, de conseguir um trabalho, apesar de não conseguir nem ler nem escrever.
E para alguns desses indivíduos que hoje voltaram à sala de aula, essa história de superação tem mais um capítulo. Eu não vou depender dos outros, vou depender de mim mesma, né? Não pode perder a esperança, né? Depois de velho que se aprende. Eu vejo pessoas mais velhas do que eu, faz a faculdade, está fazendo a faculdade, por que eu não consigo daqui até lá? E eu vou conseguir.